Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Laodiceia, eu moro no estado do Acre. Sim, gente, o Acre existe. Gente, hoje mostrar um pouquinho da nossa rotina aqui, né? Uma rotina bem diferente. Daqui a pouco vou contar para vocês também um pouquinho, né, do que eu sei, do que aconteceu, né, no nosso estado, na capital de Rio Branco, numa escola, o atentado que teve, né? E, gente, comecei meu dia aí, eu já tinha feito tanta coisa quando eu fui lavar essa louça, sabe? Mas estava um dia muito assim. Não sei, eu não consegui dormir direito, eu fiquei meio ansiosa à noite, por tudo que aconteceu, né. E e a gente fica muito preocupado, né, gente, com os filhos da gente que estuda, que precisa estar indo para a escola, né, e a gente sabe que a gente não pode defender nem proteger eles em todos os momentos. Mas então, gente, pra quem não sabe, né, aqui no nosso estado teve um atentado numa escola na capital de Rio Branco. Da onde eu moro para Rio Branco dá uns 70 quilômetros, porque é uns 20 quilômetros de ramal e os 50 de estrada, né. No caso, umas 2 horas a gente chega em Rio Branco. E tem uma escola lá em Rio Branco, no centro, que um jovem de 13 anos, né, que é aluno dessa escola, ele entrou na escola armado e ele atirou contra algumas pessoas na escola. Eh, Segundo eu fiquei sabendo, a arma era do padrasto dele, que é advogado, e ele abriu o cofre e pegou essa arma, né. E eu ouvi falar, gente, que no depoimento dele, a psicóloga, o psiquiatra, não sei, né, um profissional dessa área, acompanhou o depoimento dele. E ela contou que não foi bem um surto que ele teve, né, foi algo que foi de caso pensado, porque ela disse que quando normalmente isso acontece, é um surto, quando a pessoa se dá conta ali do que ela fez, né, na hora, no caso que ele matou as 2 funcionárias, né, ele teria, tipo assim, surtado em tentar se esconder, em tentar fugir, e muitos, né, tentam contra a própria vida. E ele não fez isso, né, ele simplesmente fez ali o que ele fez. E ele saiu e foi para o quartel da PM, que também fica no centro de Rio Branco, e se entregou. Se apresentou e se entregou lá. E no depoimento, a psicóloga que estava participando do depoimento disse que ele foi muito frio. Ele contou a história muito frio, ele não demonstrava arrependimento. E respondendo já a pergunta de uma inscrita que ela me perguntou nos comentários se as funcionárias eram alvo dele, né? E pelo que eu ouvi nos jornais, entrevistas, que essa psicóloga contou, elas não eram alvo deles, né, dele. No caso, ele sofria bullying na escola. E aí ele resolveu ir para a escola com essa arma, pegou a arma do padrasto dele e ele levou 3 pentes carregado da arma. Só que quando ele começou a atirar, que ele precisou trocar os pentes, ele ele não conseguiu, né, ele não sabia direito manusear a arma, no caso. Ele não estava sabendo engatilhar a arma, e aí ele não conseguiu trocar os pentes, né, por isso que dizem que a tragédia não foi maior, porque ele ele ia adentrar as salas de aula, só que essas 2 funcionárias, que era inspessoras de pavilhão, alguma coisa assim, que eu vi no jornal, elas viram ele, né, e aí elas tentaram parar ele, elas conversaram com ele, ouvi dizer que chegaram até a abraçar ele. Eu acho que tentando, né, tirar da cabeça dele aquilo, acho que elas achavam que ia conseguir. E aí ele contou no depoimento dele que quando viu que elas não iam deixar ele passar mesmo, foi quando ele resolveu matar elas. E eu ouvi dizer que foi tiro na cabeça. Não sei, né, nem sei se eu posso estar falando essas coisas aqui, gente. Mas elas acabaram, né, perdendo a vida ali. E aí ele contou, ele deu mais alguns disparos, feriu outra professora e uma aluna de 11 anos.
E ele contou também no depoimento que os planos dele eram invadir a sala da diretora, tentar também contra a vida dela, e em seguida ele ia para a sala dele, que lá ele ia terminar tudo que ele começou, né? Lá que ia findar tudo, né? Então a gente sabe que com certeza seria bem pior, né, se isso tivesse acontecido, se ele soubesse manusear bem a arma, né, que ele tava. Então, foi isso que aconteceu, gente, na capital de Rio Branco. E, no caso, praticamente o estado inteiro ficou abalado, né, do Acre, porque não é uma coisa que a gente vê, né, gente, acontecer, não é uma coisa que a gente sabe que aconteceu aqui, nunca aconteceu esse tipo de coisa. E a gente fica muito preocupado. Eu me preocupo muito, gente, porque meus filhos estudam, né? Eu moro no sítio, meus filhos estudam na cidade. E lá onde meus filhos estudam, no nosso município aqui, só tem 3 escolas. 3 escolas, que é Jardim de Infância, né? Que é da creche ao pré, Fundamental 1, e a outra escola que é do Fundamental 2 é o ensino médio. E a gente fica muito preocupado, né, com essas coisas, porque falaram que tinha um grupo, não sei se é verdade, que andava espalhando que não seria o único lugar, né? Tinha um grupo e eles estavam planejando fazer isso, essas certas pessoas que estavam nesse grupo estavam planejando fazer isso em outras escolas. E aí a gente fica preocupado, porque na escola onde meus filhos estudavam, eu acho que foi ano passado, tinha um rapaz na sala que ele também comentou algo assim. Meu filho me contou, né? Eu contei para o diretor, e aí algumas pessoas ouviram também e andaram comentando. E aí foi segurança lá, né? E resolveu tudo. E aí a gente fica preocupado, porque agora eles vão colocar detector de metal, né? Nas escolas, que estava tendo antes e pararam. Agora vão voltar a usar. Mas aí a gente sabe que isso não fica por muito tempo, né, gente? Eles começam assim no começo e depois acaba que para e desiste. E aí fica por conta dos alunos, né? Eu costumo olhar sempre a bolsa dos meus filhos, né? Mas a gente não sabe do coração dos outros, né? Eu conheço a índole dos meus, né? Mas a gente não sabe quem estuda com eles. E aí a gente fica preocupado com essa situação. Mas orem pelo nosso estado, né, gente? Ora pela nossa capital, Rio Branco, pelas famílias, né, das pessoas que perderam seus entes queridos, né? Eu ouvi dizer que elas eram ótimas funcionárias, sempre elas tentavam fazer de tudo para confusão, essas coisas assim que tinha dos alunos, sempre elas faziam de tudo para resolver. E a gente fica muito triste com essa situação, né? Um dos socorristas, quando foi lá, né, que eles chegaram para fazer os atendimentos, que eles foram lá verificar o óbito delas, né? Eles, quando estavam lá verificando a funcionária que estava lá no local sem vida já, né? Eles que o telefone dela, contou no jornal que o telefone dela começou a tocar. Aí apareceu o nome lá, né? Que era filha dela, tava ligando para ela. E aí ele disse que ficou muito emocionado na hora e aí ele saiu, deixou ali, verificou, né, o que tinha de verificar. E saiu e desceu as escadas e foi lá para baixo na escola, porque ele não podia atender, né, gente? No caso, quem dá essas notícias sempre é a polícia mesmo, né? E aí ele disse que então ele pegou e saiu e deixou lá. E saiu emocionado. E é isso, gente. Nós temos que orar cada dia, né, pelos nossos filhos, nossos jovens, nossas crianças. E conversar muito, né? Conversar muito. Porque, segundo eu ouvi falar, esse jovem, ele era um jovem que faltava muita aula. E diz que ele era muito calado. Mas já tinha tido relato de conversas dele sobre massacre, sobre essas coisas. Então, é bom sempre a gente conversar, né? Pra gente entender e conhecer as pessoas, né? Direitinho. Porque não dá, né, gente, pra ficar nessa situação assim, vendo os jovens fazerem isso. E o adolescente tem 13 anos, né? Eu ouvi dizer que ele vai ficar apreendido no lugar que fica
tipo internato, né, que fica de menores. E a gente fica preocupado, porque fica pensando assim: será que ele vai voltar a estudar? Né? Que pode ser que ele volte a estudar. Pode ser que não seja na mesma escola, né? Mas aí a gente fica pensando, porque um jovem de 13 anos, provavelmente ele vai voltar a estudar, né? Eu acredito. Então, a gente fica preocupado em ele fazer isso de novo, né? Porque eu não sei como funciona quando acontece esse tipo de coisa, se o jovem pode ou não voltar a estudar. Porque sempre quando eu sei dessas coisas, quem fez às vezes tira a própria vida, né, também. Mas que nem o caso dele, eu não sei como funciona. E é isso, gente. O Estado decretou 3 dias de luto, né? Os alunos só tiveram aula até terça, que no caso foi quando aconteceu o fato. Aí ficou quarta, quinta e vai ficar sexta também, sem aula. Eles só voltam na segunda. Inclusive, o Arthur tem prova semana que vem, né? Semana de prova, não sei se ele vai fazer, se eles vão adiar a prova, porque essa semana era a revisão, né? E é isso, gente, o que eu tenho para falar para vocês e o que eu sei, né? Se você tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário, que quem sabe no próximo vídeo eu vou estar respondendo. Se eu souber, né, também. E ficou assim, gente, o resultado da minha casa limpinho. Eu limpei a área, né, que tava precisando. E aí dentro de casa aí a Ruth limpou. A Ruth limpou a casa, arrumou a casa. E aí eu não mostrei dentro do quarto, porque a Ruth estava no quarto deitada. Eu mostrei a sala também que ela limpou. Mostrei para vocês também aí o meu quarto, que estava também razoavelmente arrumado. Nem troquei meu lençol de cama ainda, faz dias, estou precisando trocar. E, gente, olha como esse dia tava lindo. Lindo, lindo, lindo. E foi isso, gente, esse é o vídeo, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Não foi um vídeo muito bom, né? Muito legal. Mas é isso, gente. Orem pelo nosso estado, né, gente? Ore pelas nossas vidas, né? Nós pais e mães, que, que nós vamos ter coragem, né, de nossos filhos ir para a escola estudar, porque é bem complicado essa situação, né, que aconteceu. A gente fica, querendo ou não, a gente fica com medo de deixar as crianças, os jovens ir para a escola, né, por conta dessa situação. Mas a gente precisa continuar, né, viver. E é assim, esse jovem, ele talvez não vai ser, talvez não, ele não vai ser preso, né, porque ele é um adolescente. E provavelmente, gente, talvez ele volte até o convívio escolar, né? Quem sabe outra escola, porque eu não sei como funciona nesses casos, né? Mas eu acredito que ele não pode ser impedido, né, de frequentar uma escola. Então, no caso, a gente fica preocupado, né? De como vai ser daqui para frente, né? Com a situação dessa e com um jovem desse, né? Que eu acredito que ele não pode ser impedido de frequentar uma escola. Não sei como funciona nesses casos. Mas é isso. Não esqueça de deixar seu like se você é novo, né? Chegou aqui por acaso de paraquedas, se inscreve no canal para me ajudar aqui, para me bater minha meta. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.